noite, paz do Senhor aos amigos do Face. Deixa eu só arrumar o negócio. Pronto. Louvado seja Deus. Estamos entrando essa hora, em virtude de estarmos minha casa estava comemorando o aniversário do meu neto e não pudemos entrar antes. Louvado seja Deus. Uma pessoa. Glória seja dada ao nome do Senhor. Que Deus nos conceda graça nessa noite. Uma palavra do Senhor para esta noite, para os nossos corações, para o fortalecimento dos nossos corações. Louvado seja Deus, paz do Senhor, que Deus abençoe. Vai compartilhando uma palavra dos céus para esta noite. Entramos um pouquinho mais tarde essa noite, em virtude de estarmos comemorando o aniversário do meu neto. Não foi possível a gente entrar antes, senão ia ficar uma bagunça e não ia dar certo. Louvado seja Deus. Gildo, que Deus te abençoe, que o Senhor municie a sua vida com todo o revestimento dos céus. Amém, louvado seja Deus. Compartilhe aí, meu amado, uma palavra do Senhor para esta noite, para os nossos corações, a palavra que se encontra no Evangelho do Senhor Jesus, o qual Mateus escreveu, capítulo 14, melhor dizendo, a partir do verso 25. Palavra conhecida, mas há algo do Senhor. Eu quero que nesta noite a gente possa levantar juntos um grande clamor por pessoas que estão enfermas do Covid. Tenho algumas pessoas que estão bem debilitadas. Um amigo em comum trabalha comigo, está muito mal, na UTI, lá no NIPO brasileiro. Uma pessoa também, um irmão querido também aqui no Setúbal. E há também um irmão que é primo da minha pastora. E nós queremos levantar um clamor nesta noite para esses enfermos, entre outros. Mas para isso eu rogo para que vocês compartilhem aí, para que a gente possa criar uma atmosfera juntos de clamor, de adoração ao nosso Deus, de busca ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é fiel e justo, poderoso em obras. Deus é bom, louvado seja o seu santo nome. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vai compartilhando a uma pessoa, o Deus fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Ricanta lamachuriandas. Deus é bom, Deus é forte, tremendo. Louvado seja Deus. Eu quero iniciar com uma oração. Os amados irmãos ir entrando. Vamos iniciar essa live com um momento de oração, até o momento de nós desfrutarmos desta palavra que Deus tem para nós. Soberano Deus e eterno Pai, eu louvo e exalto o Teu nome na beleza da Tua santidade, agradecendo ao Senhor por Tua infinita misericórdia, por Tua graça e Teu favor. Ó Deus, hoje não iríamos fazer, mas por sermos tocados e impelidos pelo Senhor, por ouvir, Senhor, a vossa voz, estamos aqui diante de Ti, Senhor, para que possamos nesta noite buscar a Tua face. Aleluia, Senhor, e eu quero rogar a Tua presença junto a nós, que o Senhor crie uma atmosfera de adoração, uma atmosfera, Senhor, favorável, Senhor, aleluia, ao fluir da Tua palavra.
Ó Pai, eu rogo para que esta palavra, Senhor, que veio do Teu altar, vá de encontro à necessidade de muitos nesta hora. Que seja uma palavra, Senhor, liberada, uma palavra de vida, uma palavra, Senhor, aleluia, para mudar histórias, para mudar circunstâncias, para aprumar vidas, meu Pai, para endireitar caminhos, ó Deus eterno. Tu és o nosso Senhor e a nossa, aleluia, nossa expectativa está em Ti, Senhor. Aleluia, nós colocamos diante de Ti, Senhor, confiamos ao Senhor as nossas obras, aleluia, rogando para que o Senhor venha edificar os nossos pensamentos. Ó Deus eterno, no nome santo de Jesus Cristo, vai quebrando cadeias, casta toda malignidade, tudo que é contrário, Senhor, à Tua palavra, tudo que está, Senhor, aleluia, edificado nas regiões celestiais como impedimento, Senhor, contra a Tua igreja, caia por terra nesta hora em nome de Jesus. Que flua, Senhor, o mover do Teu Espírito junto a nós, que possamos ser um instrumento do Senhor nesta hora. Aleluia, para falar, Senhor, em Teu nome, para ser voz do Teu reino, Senhor. É o que nós temos colocado diante de Ti continuamente, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Pai, nesta noite eu quero estabelecer um clamor, Senhor, rogando ao Senhor por Tuas infinitas misericórdias, por aqueles que se encontram enfermos. E eu quero já neste primeiro momento, Senhor, colocar e rogar ao Senhor que sustente aqueles que estão, Senhor, no momento, Senhor, aleluia, Senhor, passando pelo Covid, internados nos hospitais, ó Pai. Eu tenho 3 pessoas ao qual eu quero citar, Senhor, diante de Ti. O Arnaldo, meu Pai, que já está há mais de um mês, Senhor, internado com esta doença, padecendo, Senhor, aleluia, Senhor, em uma condição bastante debilitada pelo Covid, ao qual alguns órgãos foram afetados, ó Deus, o seu coração, os seus rins e os seus pulmões. E eu rogo ao Senhor por Tua infinita misericórdia, para que o Senhor, meu Pai, sustente e dê vida a estes homens. Também o serve, o Senhor, que a Tua misericórdia, Senhor, já o alcançou em parte, mas nós colocamos diante do Senhor, porque ainda está internado. Tem também o César, Senhor, que esta semana, Senhor, aleluia, se não me falha a memória, na quinta-feira, ó Deus, foi feito exames para detectar se o cérebro dele estava funcionando. Houve um grande clamor, Senhor, do Teu povo por este homem. Aleluia, o Senhor ouviu o clamor da Tua igreja, Senhor. Aleluia, Senhor, e havia atividade cerebral nele, Senhor. Aleluia, o seu estado começou a melhorar e eu quero colocar de antemão, aleluia, colocar diante do Senhor esta vida, para que o Senhor o constitua, Senhor, esses 3, meu Pai, aleluia, no nome do Senhor Jesus, eles venham melhorar a cada dia mais e mais, em nome de Jesus, que as Tuas obras, que as obras do Teu nome se manifestem na vida deles, em o nome de Jesus. Paizinho, nos dá graça, que o Teu Espírito nos guie nesta palavra e que possa haver, Senhor, vidas a ouvir a Tua mensagem nesta noite. Ó Pai, toca em corações, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, para o louvor santo de Tua glória, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado seja Deus, Tu és fiel, Tu és maravilhoso, Deus de glória, exaltado seja o Teu nome, Tu és Senhor, Tu és bendito de eternidade a eternidade. Amados irmãos, eu rogo para que vocês venham compartilhar em o nome de Jesus, para que nós possamos trazer uma mensagem daquilo que Deus confiou ao nosso coração nesta noite. Em o nome do Senhor Jesus. Há algo grandioso de Deus para nós, há uma atmosfera do Senhor nesta noite, aleluia, é para a glória do Senhor. Uma palavra que está no livro, no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 25, aleluia, um texto bastante conhecido, mas Deus tem algo novo para nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero pedir aos meus amados, minha filha, que possa estar compartilhando isso com a Rose,
lá em Santos. Ela mandou uma mensagem no WhatsApp e eu queria pedir para minha filha Carla que pudesse compartilhar com ela um link em o nome de Jesus. Louvado seja Deus, que Deus conceda graça a todos nesta noite. É uma verdade dos céus para nós nos dias de hoje, para o nosso tempo, para a edificação das nossas vidas, em o nome de Jesus. É uma palavra, Gildo, para nós. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 25. Algo tremendo de Deus. Uma passagem linda, muito conhecida, mas o Senhor sempre estabelece para nós um novo. Sérgio, Deus abençoe. Sérgio, Rose, louvado seja Deus. Estamos nós aqui, entramos um pouquinho mais tarde, meus amados. Foi em virtude do aniversário do meu neto. Se eu entrasse antes, ia ficar muita bagunça e iria atrapalhar. Então a gente retardou um pouquinho as expectativas de que nós pudéssemos entrar às 19h30, mas não foi possível. E louvado seja Deus que agora nós estamos aqui. Amém? Glória a Deus. Eu não sei, me parece, não sei se o Sérgio ainda se encontra. Eu vi a foto e saiu. Não sei se o Sérgio, a Rose estão aí ainda. Aleluia, paz, Carla. Mande uma mensagem aí, Sérgio, Rose, se vocês ainda estiverem aí. Louvado seja Deus, Marcelo. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós já fizemos uma breve oração e um pedido de socorro aos céus em favor de 3 pessoas: o Sérvio, ao César e pelo Arnaldo. Os 3 estão sofrendo do Covid. Louvado seja Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Deus fiel e justo, maravilhoso. Glória ao nome do Senhor. Marisete, a paz, sejam bem-vindos a essa atmosfera de adoração. Nessa noite é uma palavra do Senhor. Sérgio, louvado seja Deus. Estive agora mesmo apresentando em primeiro momento 3 amados, Sérgio, e um deles é o seu irmão, o Sérvio, pedindo a graça de Deus, e continuaremos. Me parece que a Denise também está aí. Louvado seja Deus, que Deus abençoe. Glória a Jesus. A palavra que eu quero dividir com os amados está no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 25. Gildo, que a paz esteja em vosso coração. Seja bem-vindo, hein? Isso é uma atmosfera de adoração ao nosso Deus, de total reverência a Ele. Os amados irmãos, se puderem compartilhar, vai compartilhando, porque é uma palavra do céu. Vou ler o texto, se os irmãos puderem acompanhar, se alguém estiver com uma Bíblia aí, que acompanhe. Boa noite, meu amado Sérgio. Deus te abençoe. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14, versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor: Mas, à 4ª vigília da noite, Jesus dirigiu-se até eles, caminhando por cima do mar. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, logo lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, és tu?
manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para encontrar com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? Quando subiram ao barco, o vento se acalmou. Então, os que estavam no barco se aproximaram e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Louvado seja Deus. Luiz Oliveira, Deus seja louvado pela sua vida, Deus abençoe, seja bem-vindo nessa atmosfera aqui de adoração, de louvor e honra ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é uma palavra bastante conhecida, uma palavra muito difundida, muito falada, mas Deus sempre tem algo para os nossos corações e eu quero dividir algo que o Senhor me trouxe. Veja que coisa interessante. A palavra ela nos exorta que nós somos aquele povo que não viveremos pela vista, mas viveremos pela fé. O justo, ele anda pela fé, ele viverá dela. Isso que diz a verdade da palavra de Deus para nós, para nossas vidas. Este contexto foi mais ou menos, é um contexto assim. Jesus, após ter operado um grande sinal, ele despede a multidão e pede para que os discípulos, atravessem para outra banda. E enquanto os discípulos foram para o barco e adentraram no mar, Jesus ia despedindo a multidão. Após ter despedido a multidão, ele subiu ao monte e foi orar. Mas de lá do monte ele avistou que os discípulos estavam com uma certa dificuldade, porque veio-se um vento contrário e a navegação ficou dificultosa. Jesus, quando deu a quarta vigília, ele desce do monte e vai ter com os discípulos por cima das águas. E o interessante é que os discípulos, ao ver aquele ser andando sobre as águas, eles não reconheceram Jesus. E temendo, começaram a gritar, porque achavam que era um fantasma. Jesus logo fala para eles terem bom ânimo. Sou eu. E Pedro, tomado de um impulso, diz a Jesus: se és tu, mestre, manda que também eu possa ir sobre as águas. E assim, Jesus diz para ele: vem. E ele começa a andar. E veja que o intuito dele é ir de encontro a Jesus. Então, do barco até Jesus, havia uma distância a percorrer. Mas os ventos foram contrários. Ele começou a caminhar. E o objetivo dele era encontrar com Jesus. Mas os ventos eram contrários. Mas o objetivo do coração dele era ir ter com Jesus. Mas os ventos eram contrários. Muitas vezes eu e você temos como objetivo estar firmes no Senhor e buscá-lo ainda mais. O nosso objetivo como servos, como cristãos, é ter um encontro com Jesus nos ares, no dia em que ele vir buscar a sua amada igreja. Este deve ser o desejo do nosso coração, o desejo das nossas vidas cotidianamente. Ter
este encontro com o nosso Senhor. Mas observe que Pedro, ele também tinha o mesmo desejo. Estavam sobre uma ordem de Jesus, estava sobre uma palavra do Senhor, que disse: vem. Talvez eu e você estejamos numa mesma condição, em que é uma palavra que nos dirige, que nos impele a ir, que dá legalidade para que nós possamos caminhar sobre diversas circunstâncias. Mas as circunstâncias vêm. E às vezes as circunstâncias são ventos contrários. O interessante, meus amados, que o intuito de Pedro era encontrar Jesus. Talvez como eu e você, encontrá-lo. A esperança que deve estar no nosso coração é ter este encontro com o Senhor naquele glorioso dia. Deve ser a nossa maior expectativa. Mas talvez terrenamente nós desejamos que o Senhor nos conceda algo na terra. Talvez nós desejamos ter um encontro terreno sobre algo, sobre alguma expectativa, algum desejo, algum sonho, algum projeto. Talvez como você, Sérgio, que está aí e está clamando pelo seu irmão. Talvez o desejo do seu coração é que Jesus chegue ao Sérvio e cure. Como eu sei que o Senhor há de fazê-lo. Talvez as nossas expectativas são pelo ente, pelo nosso lar, pela nossa família, por um trabalho. E o desejo do nosso coração é que Jesus venha e nos abençoe. Pedro queria ir encontrar com ele. Jesus deu uma palavra, vem. Ele tinha a palavra. Ele estava no seu campo visual, Jesus. O foco dele era Jesus. Estava ali no campo de visão, Jesus. A atenção do seu ser era Jesus. Ele tinha a palavra de Deus, palavra que excede todo o entendimento. Palavra que gera em nós paz, e gerando em nós, essa paz excede todo o entendimento. Esta palavra que é poderosa. A palavra que se explica a si mesmo dizendo que ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Ela vai na junta e medula. Esta palavra, explicando-se a si mesma, ela diz que ela é apta, ela penetra, mas é também muito apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Tal é a profundidade desta palavra. Esta palavra que revelada a nós, ela nos exorta que todas as coisas foram construídas a partir dela. Que sem ela, nada do que se fez teria existido. Esta palavra que tornou todas as coisas possíveis e passíveis a nós, ela diz de si mesma que ela não fez as coisas de algo aparente,
Mas houve uma geração no Deus Pai. E dali houve uma palavra e tudo veio a existir. Do invisível. Não foi visto para depois ser feito, não foi copiado. Tal é o poder desta palavra. E foi uma palavra que foi liberada para Pedro. E a intenção dele era se achegar até Jesus, ir ao encontro dele. Jesus estava na cena. Como nós estamos com ele. Porque ele mesmo disse, eu não vos deixarei órfão, mas darei um outro consolador, que estará convosco até a consumação dos séculos. É o Consolador que não nos deixa órfãos. E este Consolador traz em nós a presença de Deus Pai e do Deus Filho. Paz, Maria, que Deus te abençoe. Louvado seja Deus. É grandioso esse nosso Deus. O cenário ali de Pedro, embora andando sobre as águas, parece muito com o cenário cotidiano nosso de existência, das nossas expectativas, sonhos, projetos, e da nossa macro intenção, que era o caminho da salvação, e no grande dia do Senhor, ser arrebatado como igreja. Mas observe que uma coisa entra em cena entre esta palavra que foi dada, e Jesus. Estava no cenário um barquinho com discípulos, Pedro com ousadia pede para ir, Jesus lhe dá uma palavra. Então estava agora Pedro nas águas andando sobre uma palavra de Jesus. Jesus estava na cena, mas apareceu uma outra coisa. Um vento contrário. Como sempre, nos nossos cotidianos, sempre há algo contrário. Muitas vezes nós temos uma palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma ordem, uma confirmação. E nós, sobre aquela palavra, inflados na fé pela palavra, começamos a caminhar. O nosso foco está à frente, que é Jesus. Mas desce um vento contrário. Desce um vento contrário. Pedro, neste cenário de um vento contrário, tirou o foco de Jesus. Assustou-se com o vento. Foco, o campo de visão dele, não foi mais o Senhor à frente. Passou a ser o vento contrário, que começou a bater mais forte no seu corpo, no seu rosto. E esta condição fez com que ele não acreditasse mais que aquela palavra que foi dada poderia ainda sustentá-lo sobre as águas. Mas o vento era mais forte, porque o foco dele mudou para o vento. Ele tirou do seu coração a palavra recebida e a certeza que Jesus estava à frente. E começou a atentar
para o soprar do vento contrário. Um vento forte, um vento que batia e açoitava, um vento que fazia com que seu corpo chegasse a parar e ele sentiu resistência. A palavra de Deus diz: resiste ao diabo e ele fugirá de vós. O contrário pode trazer resistência, trazer dificuldade na caminhada. Mas não saia do teu objetivo. Não saia daquilo que você recebeu como uma palavra dos céus. A palavra que Jesus deu para Pedro foi: vem. Era o desejo do seu coração: Senhor, se és tu, manda que eu vá ter contigo sobre as águas. Jesus lhe deu a palavra: vem. Mas o contrário foi o que ele começou a atentar no meio da caminhada. O foco foi tirado. Esqueceu-se da palavra, tirou do campo de visão o Senhor que lhe deu a palavra e atentou para o vento contrário, a resistência que o vento estava produzindo no seu ser. Assim somos nós muitas vezes. Assim somos nós muitas vezes. Olhando para as circunstâncias, as dificuldades, as lutas, as barreiras cotidianas que enfrentamos nos diversos segmentos da nossa vida, nas diversas áreas, melhor dizendo, da nossa vida. Olhamos para estas coisas e não confiamos mais que uma palavra pode nos suster, ainda que seja sobre as águas. Não acreditamos mais que o Senhor está à nossa frente. E começamos a olhar o vento tão contrário, as resistências. E achamos tão distante o caminho a percorrer sobre aquela palavra, sabendo que o Senhor está à frente. Observe que Pedro afundou, mas num ímpeto da sua pequena fé, que Jesus mesmo declara, ele grita ao Senhor: socorre-me, Senhor, socorre-me. Mesmo sabendo que o vento era contrário, as dificuldades eram grandes, houve nele um senso de juízo para clamar aos céus, pedir por socorro àquele que estava à sua frente. Jesus, e eu creio que a distância não era tão grande em que ele deveria percorrer. Assim, nessa noite, talvez seja a distância da nossa vitória, do desejo do nosso coração. Talvez não esteja tão longe, mas o vento nos assusta. E você começa a olhar e as circunstâncias mostram para você que você está afundando. Eu tenho uma saída para você. Clame como Pedro clamou. Se a sua fé está na
naufragando neste momento, clame por socorro. Ele é o amigo que está sempre perto, o amigo fiel. A Bíblia declara que João, quando foi arrebatado aos céus, ele descreve que lá ele viu a testemunha fiel, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é fiel. Ele não nos desampara, mesmo vendo que a nossa fé foi pequena. Ele não nos larga. O vento nos açoitou e estamos afundando na nossa fé. Mas Ele vem e socorre. Basta uma palavra soada dos nossos lábios, porque o Senhor, Ele aguarda de nós uma palavra, um clamor, um gesto, e Ele vem em nosso socorro. E Ele alcança Pedro, toma-o pela mão e levanta. Assim é conosco. Quando estamos naufragando na nossa fé, Ele vem e nos levanta, nos põe de pé e segue conosco até o barco, até nos colocar numa condição segura e favorável. E olha, querido, que coisa tremenda! Ele não repreende o vento. Ele não vai dizer como em outra vez em que ele estava no barco e dormiu e o vento foi tão veemente e açoitou o barco, os discípulos acordou, ele vai e repreende o vento. Dessa vez ele não repreende o vento. Quando entra no barco, Jesus e Pedro, a Bíblia diz que o vento acalmou-se. Às vezes a condição da nossa vida, o que eu entendo disso, o que eu aprendo com isso, que as circunstâncias, o vento se levanta só para ver a nossa atitude de fé, a nossa maturidade de fé. O que Jesus esperava de Pedro é que Pedro não olhasse para o vento. É que Pedro focasse numa palavra e naquele que está à sua frente, que era Jesus, foco. Mas Pedro não suportou e o vento o fez naufragando, ou fez naufragar naquele momento. Ele ia afundando. Mas Pedro clamou. Jesus o socorreu. Entrou com ele, o vento cessou. Ventos contrários se levantam, muitas vezes, só para nos paralisar, para nos assustar, nos amedrontar. Se você tem uma palavra de Deus, não saia dela, persevere nela. Se você tem uma resposta de Deus sobre uma palavra lançada, porque Pedro disse, és tu, manda que eu vá. Jesus disse, vem. Ele tinha essa palavra. Se você tem uma palavra do Senhor no seu coração, recebida num momento de uma petição tua, de uma oração, Jesus confirmou algo ao seu coração, quer seja por intermédio de alguém, quer seja por intermédio de uma leitura sua, algo que adentrou no seu coração e queimou, fique com ela. Mesmo que o vento seja contrário.
Quando você chegar no seu objetivo, o vento cessa. Pedro queria ter com Jesus. Não foi possível. Clamou, Jesus chegou até ele. E a missão é retornar ao barco. Retornou, o vento cessou. Há uma palavra-chave para você nesta noite. Não saia da palavra do Senhor. Não deixe de orar. A oração inicia o seu caminho. A oração te faz continuamente estar com o Senhor sobre a palavra que Ele te deu. E esta palavra e esta presença gloriosa vai municiar você com tudo que você precisa para chegar até o teu objetivo, o objetivo da sua vitória. Deus vai agir na sua história. Você não vai ser náufrago. Você vai ser um vencedor em Cristo Jesus. Não saia deste propósito. Não saia daquilo que o Senhor te confiou. Não desista dos seus sonhos. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é aquele que opera no querer e no efetuar. O desejo do seu coração, se você está em Cristo, também é o desejo do Senhor. E o efetuar destas coisas será pelo Senhor. Não temas. Não pare. Não desista. Enfrente o vento. Enfrente a resistência. As coisas, quando nós recebemos uma palavra do nosso Senhor, parece que elas pioram. Porque as resistências vêm para nos fazer paralisar. Porque aquele que manda essas forças para nos paralisar, ele sabe que aquilo que o Senhor liberou, ninguém pode impedir. João, quando arrebatado, recebeu do Senhor uma palavra que diz: eu sou aquele que quando abro uma porta ninguém fecha, e quando fecho uma porta ninguém abre. E o Senhor é aquele que põe perante os seus filhos uma porta aberta. Se o teu coração está em Cristo, há uma porta aberta para você. Há um sim do Senhor, há um amém do Senhor para você. E o dia que Ele vir a fechar uma porta, é porque Deus está zelando de você, porque é uma outra ainda maior preparada para você. Porque o nosso Deus, Ele nos é favorável quando o nosso coração está em Cristo Jesus. Quando nós buscamos ao Senhor, quando nós objetivamos Jesus Cristo, quando nós, em atenção à sua palavra esta que diz: buscai o reino dos céus em primeiro lugar e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus quer é que o seu foco, o seu coração esteja nele, inteiramente nele. Não olhe para o lado, não se preocupe com as coisas, não olhe para as circunstâncias, não olhe para os ventos, olhe para Jesus. Tome isso como exemplo. Pedro desviou o olhar e atentou para o vento contrário. A palavra saiu do seu coração, a visão de Jesus Cristo saiu do seu coração e começou a afundar.
Mas havia ainda uma pequena fé que foi capaz de clamar. E o socorro vem. E mesmo recebendo uma repreensão do Senhor, ô homem de pequena fé. E olha que Jesus é aquele que diz que se nós tivermos fé como um grão, do tamanho de um grão de mostarda, nós conseguiremos dizer ao monte: lança-te no mar, e o monte se lançará. O grão de mostarda é um grão muito pequeno. Se você pôr na mão, se estiver assim com um pequeno probleminha de visão, você já não consegue enxergá-lo. De tão pequeno que é o grãozinho de mostarda. Olha o que Jesus comparou para que a nossa fé começasse a produzir coisas. Se ela for do tamanho de um grão de mostarda, a nossa palavra será cumprida mesmo quando dita um monte. Esse é o nosso Deus. Então Pedro, quando Jesus disse, ô homem de pequena fé, essa fé de Pedro foi menor do que um grão de mostarda. E muitas vezes isso acontece conosco. Mas a misericórdia de Deus é muito grande, que basta um pedido de socorro, Ele vem e nos socorre. Louvado seja Deus. Paz, Luísa, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Amados irmãos, esta é a palavra do Senhor, houve uma chave de Deus para nós. Não saia daquilo que Deus te deu, da palavra que Deus te confiou ao seu coração. Não saia dela, não tire Jesus do seu campo visual. Não tire Jesus do seu foco, do foco do seu coração. E você será bem-sucedido, os ventos vão passar. Bastou ele chegar no barco com Jesus, o vento cessou. A resistência foi embora. O objetivo foi alcançado. Não temas, fique firme. Queridos e amados, eu quero orar agora. Eu, no início, fiz uma breve oração por 3 pessoas que estão com Covid. Foi o Sérvio, o César e o Arnaldo. Mas quero abrir para mais pedidos, se alguém quiser colocar alguém para que nós possamos orar nessa hora. Eu quero levantar um clamor por estas pessoas que estão internadas com Covid, para que a misericórdia de Deus nos alcance. É um tempo difícil em que muitos já morreram, e eu tenho me apegado a algo que Paulo disse, quando Epafrodita chegou muito próximo da morte por conta da palavra de Deus. Paulo disse que o Senhor ouviu a sua voz, o seu clamor e o clamor da sua igreja, e deu vida a este servo dele, amigo pessoal de Paulo, dizendo: o Senhor nos deu esta graça para que não viesse tristeza sobre tristeza ao nosso coração, porque eles estavam atravessando momentos muito difíceis, momentos difíceis de prisão, de angústia, de fome, a igreja sendo perseguida, alguns morrendo. E Paulo trouxe isso. Nós estamos também vivendo um momento muito difícil, e eu tenho me apegado a essa passagem nas minhas orações, rogando aos céus para que o Senhor não nos impute tristeza sobre tristeza. Perdemos alguns amigos, alguns entes, pessoas que estávamos orando, e para que o Senhor usasse de misericórdia para conosco neste tempo. As coisas estão difíceis, há uma falsa ideia de que esta pandemia já se encerrou, e pelo que vemos, ela está ainda ativa. E amém, Luiz, eu vou orar assim, colocar o seu pai, está agitado, nervoso, amém. Amém, Sérgio, toda a sua família.
E essa falsa ideia faz com que as pessoas ajam normalmente, enquanto nós estamos vendo ainda muitos relatos de pessoas acometidas pelo Covid e acometidas por outras enfermidades também, mas principalmente pelo Covid. E pulverizando assim muito próximo nossos núcleos, né, de amizade, de família. Então é algo que nós temos que tomar cuidado e nos colocar em clamor ao Senhor para que o Senhor exerça a sua misericórdia para com essas vidas e para com esta nação, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus amados? Mais alguém? Louvado seja Deus. Mais alguém? Algum pedido de oração? Bolacha, sim, Sérgio? Bolacha. Ô Sérgio, fala de novo o nome do Bolacha, esqueci o nome dele. Como é que é o nome dele? Nós ficamos chamando esse homem só de apelido, vamos chamar ele pelo nome. Trazer a existência. Embora o Senhor saiba de todas as coisas e conhece, já está operando, louvado seja Deus. Mas escreve aí de novo o nome dele, me fugiu o nome dele. Amém? Deus possa operar grandiosamente. Mais alguém? Estou vendo Maurícia, Gilmara no Instagram. Se tiver algum pedido, alguém para nós estarmos orando, por favor, peça, nós vamos fazer essa oração agora. Amém? Mais um minutinho. Mais um minutinho. Amém. Deus conceda essa graça. Amém, Sérgio? Fala, ô Sérgio, escreve o nome do Bolacha aí. Por favor, eu esqueci o nome dele. Você havia me falado, mas me fugiu. Louvado seja Deus. Vamos começar a oração. Enquanto isso, se o Sérgio puder escrever, nós relataremos o nome dele. Amém? Se houver mais alguém, se alguém tiver algo e for algo assim muito pessoal e não quiser escrever, só eleve o seu coração, coloque aí em oração. Nós estaremos orando. Irmã Gracinha, paz do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Tá bom, Luísa, entendi. Louvado seja Deus. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, eu quero agradecer ao Senhor por este momento na Tua presença, por essa atmosfera de graça, de calmaria, Senhor. Aleluia, eu louvo o Teu nome, Senhor, porque de Ti provém todas as coisas e todas as coisas são para Ti, Senhor. Sem Ti, nada do que é haveria de ser, Pai. Por isso nós, Senhor, nos colocamos em Tua presença. Por isso nós Te louvamos e engrandecemos o Teu nome, porque confiamos na força do Teu poder. Confiamos em Ti, Senhor, e agradecemos ao Senhor pelo caminho de paz, pelo caminho da salvação que o Senhor nos propiciou, pela palavra liberada aos nossos corações. O Senhor nos deu uma palavra para ficarmos firmes naquilo que o Senhor nos outorgou, para ficarmos com os nossos olhos, a nossa atenção com foco no Senhor. As circunstâncias podem, aleluia, ser contrárias, meu Pai, mas o foco é Jesus Cristo, e nós sabemos que com Ele, aleluia, nós seremos vencedores, Pai, aleluia, porque a Tua palavra revela que nós já somos mais do que vencedores. Nada pode nos paralisar, não é a tristeza, não é a fome, não é as dificuldades financeiras, não é o porvir, não é a morte, nada, Senhor, nada pode nos deter. Nós somos
mais do que vencedores, meu Deus, e nós cremos nesta verdade. Paizinho lindo e amado, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero colocar diante do Senhor, aleluia, rogar por tuas misericórdias sobre a vida, Senhor, aleluia, do Sérvio, sobre a vida do César, sobre a vida do Arnaldo, Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor sabe o estado de cada um, Senhor, manifesta a tua glória, põe estes de pé em nome do Senhor Jesus. Sopra, aleluia, Senhor, fôlego de vida no interior desses homens, Paizinho, em nome do Senhor Jesus, tudo que o que ouvide, Senhor, veio produzir, Senhor, sobre eles, ó Pai, não só no âmbito respiratório, mas no sistema renal, Senhor, aleluia, Senhor, no coração, nos pulmões, meu Pai, Senhor, em qualquer outra parte, porque este vírus atua no corpo inteiro, Senhor, traz muitas sequelas, que elas sejam agora, Pai, paralisadas pelo nome do Senhor Jesus, aquilo que houve de falência por decorrência deste vírus, Pai, seja agora ressuscitado pelo poder do nome de Jesus, assim como os órgãos internos, meu Pai, de Lázaro, veio, Senhor, a ressuscitar pela tua palavra, assim seja agora na vida destes homens, pelo nome de Jesus Cristo, que a obra de Cristo na vida deles, meu Pai, se manifeste, Pai, atuando, Senhor, restaurando os órgãos internos, restaurando, Senhor, a sua saúde no nome de Jesus. De igual forma eu ponho diante de Ti a vida do Bolacha, que também esteve bem perto da morte, Senhor, com um câncer, ó Pai, que virou uma metástase no seu corpo, mas aprove ao Senhor ouvir o nosso clamor, Senhor, e não trazer sobre os nossos corações tristeza sobre tristeza, e o Senhor tem restaurado dia após dia este homem. Continua com esta obra, Pai, redentora, Senhor, no nome do Senhor Jesus, no seu interior, Papai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Paizinho lindo e amado, louvado sejas o teu nome, ó Deus fiel e maravilhoso. Ó Paizinho lindo, eu ponho Dirso diante de Ti e rogo por Tuas infinitas misericórdias, para que a paz do Senhor reine no seu coração, no seu interior, que a vida, Senhor, aleluia, seja pungente no seu ser, que Cristo, Senhor, fale mais alto dentro do seu ser, que o leão ruja, Pai, para louvor de Tua glória, e afugente todo o mal, toda a tormenta que está dentro do seu ser. Ó Paizinho lindo, põe em equilíbrio, Camanácia, põe em equilíbrio, Senhor, o interior deste homem, Senhor, aleluia, Senhor, em nome do Senhor Jesus, e o livra de todo mal, toda a esfera maligna que está atuando, que está tomando forma, Senhor, que tem legalidade, Pai, seja agora quebrada no nome de Jesus. Paizinho lindo, eu ponho também, Senhor, toda a casa do nosso irmão Sérgio, toda a casa da irmã Luísa, meu Pai, toda a sua parentela, em o nome de Jesus eu ponho a vida do Sérgio, ó Pai querido, a vida da Luísa, meu Pai, restaura, Senhor, o seu interior, restaura, Senhor, o vigor, restaura a fé, ó Pai querido, faz maduro, meu Pai, aleluia, abre portas no mundo espiritual, Senhor, em nome de Jesus, para que estes possuam, Pai, em nome do Senhor Jesus, que a graça do Senhor alcance toda a sua parentela, e a magnitude do Teu nome se reverbere, Senhor, nesta família, para o louvor de Tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Paizinho lindo e amado, seja glorificado o Teu nome. Eu ponho diante de Ti também o Sérgio, a Rose, meu Pai, o Igor, Senhor, aleluia, toda a família, Senhor, desses amados. Eu ponho diante de Ti a Denise, meu Pai, aleluia, o seu esposo, ó Deus, opera com poder e glória na vida deles, em o nome de Jesus. Restaura, Senhor, confirma a boa obra começada, Senhor, nesta família, meu Pai, em nome de Jesus. O Senhor é Deus, glorifica-te a Ti mesmo, meu Pai, em o nome de Jesus, que eles sejam, Senhor, aleluia, para louvor de Tua glória,
Senhor, luz nessa terra, sal dessa terra em nome de Jesus, e que seja, Senhor, um referencial, aleluia, para muitos que vêm. Pai, alcance a irmã Gracinha, alcance a Maurícia, Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo, alcance todos que estiveram conosco nessa live, ó Deus eterno, que a glória do teu nome esteja municiando lares, em o nome de Jesus, abençoando e trazendo, Senhor, graça, um tempo favorável em meio, Senhor, a todas, Senhor, todo este mal, Senhor, que está acontecendo nesta nação. Guarda estas vidas no nome de Jesus. Pai, eu oro por esta nação, por os que estão enfermos, meu Pai, em o nome de Jesus, que haja consciência no povo, meu Pai, aleluia, que o Senhor conceda um coração puro, um espírito reto, que o Senhor conceda discernimento. Amanhã é dia de eleição, que as pessoas tenham sabedoria para, aleluia, votarem, Senhor, em nome de Jesus, que não se contente, Senhor, e não olhe para os institutos de pesquisas, que declaram candidatos estarem na frente, mas que escolham com sabedoria, ó Pai querido, não fazendo, Senhor, aleivosamente, ó Pai, fazendo de qualquer forma, mas que tenham entendimento sobre aquilo que eles vão escolher, em o nome do Senhor Jesus. Abençoa esta nação, traga paz sobre ela. Traga, Senhor, em nome de Jesus, um tempo favorável. É o que eu te peço, ó Paizinho lindo e amado, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor também nos conceda graça, toda a minha casa, toda a minha família, meu Pai. Que a tua mão esteja sobre nós, nos abençoando, nos fazendo crescer em graça, em estatura diante de ti, Pai. Em o nome de Jesus, nos livra de todo mal. Em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Hoje foi aniversário do meu neto, Brian, que Deus o abençoe e fortaleça, que Deus lhe conceda saúde, paz e a toda a sua família, no nome de Jesus. Por isso nós até entramos um pouquinho mais tarde, mas louvado seja Deus que nós podemos ainda, ou conseguimos ainda fazer, né, essa live, no nome do Senhor Jesus. Queridos e amados, eu desejo que vocês tenham um final de noite abençoado, um início de semana também abençoado, sobre a graça do Senhor, sobre a boa mão do Senhor Jesus Cristo, soprando favoravelmente em todas as áreas da sua vida. Fiquem na paz do Senhor, que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejais sobre todos, e que todos possam dizer amém, receber esta palavra em graça e em verdade, no nome de Jesus. Fiquem na paz. Na próxima semana, se Deus quiser, estaremos no horário habitual, às 19h30, para louvor da glória do nosso Deus, no sábado. Deus abençoe. Qualquer novidade eu falo, eu estou ainda pensando em transferir essa live para a semana, para ficar mais favorável a todos nós. Eu tive também um outro sábado culto na igreja, não pude fazê-lo, então talvez eu mude essa live para um dia da semana. Nós estamos buscando em Deus, orando e pedindo graça e direção do Senhor. Amém? Deus abençoe, fique na paz, boa semana, que o Senhor revista vocês de graça, de bondade, de verdade, para que vocês brilhem em nome do Senhor Jesus Cristo. Que seja uma semana abençoada, cheia de bênção e vitória na vida de vocês. Luísa, Deus abençoe. Deus abençoe Sérgio, Deus abençoe a todos, fiquem na paz. Até uma próxima, se Deus quiser. Louvado seja Deus.